Tem uma revista que tem uma reportagem. Foi a sorte dele ter sido preso. Porque senão ele estava na chacina, né, Dona? Muito livro que tem aí, escrito, essa coisa tudo misturada, muita achada. Mas muita mentira, muita mesmo. Eu não sei vergonha que agora está fazendo uma novela aí. A mulher do nome dele. Essa última que tem aí, uma novela Tocaia Grande. Tocaia Grande? É. Aquele sujeito é um velho muito vergonha. Eu queria pegar ele uma vez para ele comer um jornal, mas ele ia comer. Deu um contato naquela vez, ele ia comer mesmo. Mas depois eu fui compreender. Ele lembra naquela domingo, e que a gente deve compreender que às vezes o camarada pensa de fazer o mal, mas não, fez o bem. Porque se ele não faz essa traição comigo, que me prende, eu estava muito, eu estou brigando. Porque me entregar mesmo por mim próprio eu não ia. Eu sozinho, eu não ia resistir a força lá em cima, eu brigo daqui, brigo dali, eu ia acabar na hora. Então eles fizeram essa covardia comigo, mas foi uma covardia que me serviu. Entendeu? Quer dizer, fui preso, eu vou para aqui, vou para ali, passando necessidade, tudo isso, mas Deus me conservou. Porque sabia que eu não estava fazendo nada errado. Estava fazendo tudo certo. Aliás, doutor, eu estava conversando com uma pessoa, hoje, se o senhor recorresse à justiça, o senhor sabe que o senhor receberia uma indenização do Já Estado? quiseram fazer isso, mas eu não quis. Porque ele foi preso com 15 anos, ele cumpriu pena, ele só foi julgado com 21 anos. Menor, depois pegou mais 15, ficou só Antônio que mais sofreu, do Cangaço que mais sofreu na penitenciária foi ele. 20 anos, né, Santoro? Então, meu irmão, eu digo, O que mais sofreu no penitenciário? eu digo, sofri muito, é por isso que eu digo, está todo mundo bem, mas outra, eu tenho que dizer, o sujeito que vai preso e ele passa um ano na cadeia, se ele não se regenerar, ele não se regenera nem com pena, nem com desvio, nem com nada. Porque a cadeia, o sujeito escuta coisa e que ele aguenta porque não tem outro meio. Tudo um vagabundo, chega, doma da casa do vizinho. Quantas vezes ele chegava, aí agora, como é? Agora então, como é que está aí na grade? E o cangaceiro é diferente do delinquente comum. Eu olhava. Você entendeu? Não é, o cangaceiro não é diferente. E tá bom. Outro que passava, aí, quer um cigarrinho? Eu disse, muito obrigado. Ah, vou mandar um cigarro para você? Não, não manda não, você não quer não, você não vai ver cigarro não. Eu trombava, mulher. Olha, teve uma mulher que chegou na minha cara, eu preso, ela dizia assim, eu se fosse o chefe de polícia, eu ia te dar bacalhau assado com todo sal e farinha, que não dava água. Eu digo, sério. Eu digo, um dia você vai me dizer isso. Aí ela disse, nunca mais. Paciência. Não é Deus que está dizendo isso, é você. Então, quando eu saí, eu vou numa rua que chama-se Retiro. Assim, de lado. Isso foi em Salvador, senhor? Salvador. Tem uma lagoa, a lagoa é funda para danar, e aquela água toda é preta. Aí eu vou naquela rua,
Quando ela olhou para mim, que ela viu que era eu, a mulher tirou tudo. E eu não ia fazer nada. Só ia perguntar, só ia dizer a ela assim, olha ele, eu disse que eu nunca mais saí, olha eu aqui. Isso eu ia dizer a ela. Aí, quando ela me avistou, agora não dá. A mulher abriu no pé. Aí eu fiquei assim, parei, fiquei olhando, aquela mulher ia chegar de pé embaixo. Parece que ela, quando eu olhava para trás, parece que ela vivia na reta, mas eu não sabia do lugar. Ela se jogou dentro da lagoa. Aí eu olhei, aí na lagoa, se afoga ali dentro, se não tiver nadar. Eu não sei, eu não mexi com ela, eu vou passando deitado. Aí passei na minha rua, embora, depois ela foi do outro lado, eu estou lá olhando, ela foi do outro lado, foi aqui de lema, trazia de bilhar. Mas, cara, quando eu rodei na outra rua, ela ia para uma coisa que armada, desgraçada. A mulher encontra comigo de cara, com aquela cara toda cheia de lama, tá ligado? Mas você caiu dentro do... Ah, eu caí dentro daquela lagoa. Oh, que assim, um escapulinho? Como foi isso? Eu falei para ela. Aí para ver se ela abrandava mais alguma coisa, aí fiquei falando para ela. Aí não sei, agora vi uma coisa disso assim, eu tinha que correr, e eu corria, eu digo, ah, foi. Eu digo, não foi o bacalhau não? O bacalhau com sal, assado, com farinha de água não? Às vezes foi, não? Mas eu digo, não volta, pelo amor de Deus, eu digo, não. Pode ficar fazendo, vai tomar seu banho, tirar a tua lama, que é porta. Agora depois na penitenciária, ele bateu lá uma forma lá, porque tinha um emprego lá que estava brigado com o outro lá. Ele mandou bater forma geral e desceu. Ele falava comigo, vou dizer para vocês, o homem daqui sou eu, aqui não tem homem. Todo mundo da cabeça baixa. Olha que ninguém olha. E ele ficou todo requisado. E a polícia toda lá, uniforme. Aí, e ele falando isso com ele. Vocês têm que saber que o homem daqui sou eu. E aqui não tem homem. Aí eu vi que ninguém dizia nada, eu caminhei para ele e digo, olha doutor, tem homem sim. O senhor pensa que não tem homem, mas tem. Ele, por que você... Eu digo, porque eu sou homem. E se você está duvidando, eu disse, eu duvido, cara. Quando eu disse que eu duvido, eu caminhei em cima dele e enfiei a mão. Enfiei a mão, ele correu, foi subir na escada, eu peguei e disse, não, vem cá, cachorro. Vem ver que aqui tem homem. Aí a polícia veio, me cercou, o tenente foi lá tomar o tenentezinho, até que enfim o tenente pelo meu favor. Não, você fala o Antônio, não. Eu vou perguntar, aí o senhor responde o que o senhor quer. O senhor é que manda na responde o que eu souber. Tá certo. Senhor Antônio, naquele fogo do Maranduba, o dia que o senhor saiu do cangaço, o Odilon Flor morreu, foi aquele dia, não? Não. Não, mas naquele dia morreu muita gente. Bom, morreu, mas... Bom, aliás, eu não sei se ele morreu, não. O Odilon Flor, que tinha quase arrancado o pé do Lampião na Serra da Panela, em 1900. Ele nunca arrancou nada de pé de ninguém. Mas ele atirou no... Bom, ele pode ter atirado, mas pegar nele não pegou, não. Conversa. Ele disse que ele tinha nada de machucado de bala, mentira. Ele não tinha nada de ferimento de bala. E a única coisa que ele tinha era um habilido no olho. Só. Um habilido no olho. Mas o olho dele não era furado, não era nada. Ele tinha um habilido no olho que ele não enxergava mesmo. Mas não era de um gado de Jurema, não? Isso aí. Gado de Jurema. Ele correndo atrás lá de um boi, não sei o que foi, ou vaca. E um gado de Jurema bateu na vista dele e ele perdeu a vista. Mas não foi nada de bala.
muitos eles falam que foi isso, mas não foi nada disso. Mas queria que você contasse para os meninos que no dia que o senhor desentendeu, começou a desentender com o Lampião, que o senhor largou o bando por quê? Não, o caso foi esse. Lampião de manhã mandou o Pocorante pegar o burro para a gente viajar. No Raso da Catarina. No Raso da Catarina. Ele foi e depois voltou, disse que não tinha encontrado o burro. Ele mandou a mim, eu fui. Eu encontrei o burro assim pertinho, trouxe o burro. Aí ele chegou e disse, você não encontrou o burro. O Baltar Seca foi, chegou e encontrou o burro. Sabe você sem vergonha? Aí deu uma tapa na cara dele. Aí eu vi aquilo, cheguei e disse a ele, Pocorante, quer dizer que você toma um tapa desse na cara e não larga fogo num desgraçado desse? Aí ele, não sei o que, eu digo, sai daí, então tu não é de nada. Aí ele saiu dali e falou. Eu tinha falado que se ele me desse um tapa, que eu dava um tiro nele. Eu aí voltei para trás, não estava sabendo que ele tinha falado isso. Ele chegou, mandou me chamar, eu fui lá, sem saber de nada. Ele lá e perguntou, escuta, você falou que se eu lhe desse um tapa, como eu dei no Pocorante, você me atirava? Eu digo, atirava não, eu atiro. O senhor me deu um tapa, eu lhe atiro. Porque as balas que você tem, eu tenho também. E aí, passou. Aí entrou logo... Ele ficou com aquela discussão. Aí entrou logo a mulher dele, a Maria, bonita, né? Lampião, para com isso e tal. Você gosta tanto de menino, você agora fica com essas coisas e tal. Para com esse negócio e tal. Eu falei, bom, então tá acabado. Aí parou, acabou aqui. Mas aquilo, ele ficou no reixo. Ele ficou calado, mas por causa do atender a mulher dele ou não, eu também não me descobria para ele. Ele ficou certo. Quando chega em Massaranduba, fomos atacados cedinho, aí nós pegamos um tiroteio seguro mesmo, de umas 6 horas a meio-dia. Lá foi pesado mesmo, né? Foi fogo danado. Bom, de 6 a meio-dia, bala caiu quebrando mesmo. Pelo que consta, juntaram 3 volantes, né? Foi 3. 3 volantes. Então, foi Liberato, Adriano Fulô, Manuel Neto e teve mais outro. Liberato era do Exército. Não. Aquele Liberato era Da polícia. Poder- Bom, É o que capturou o Bananeira depois. a bananeira se entregou. Aí, ele chegou, na hora do combate tinha um baleado, que era o bananeiro. A bala pegou na rota dele, ele caiu e ficou fazendo sinal, que não podia sair. Aí eu chamei Fortaleza, digo, Fortaleza, ponha ele, que eu faço a cobertura. E aí fiquei fazendo a cobertura e o Fortaleza foi, apanhou ele, jogou nas costas e tirou fora. Nós chegamos lá fora, pegamos ele e saímos fora. Aí ele olhou a perna dele e falou, vamos levar ele. Aí pegamos ele, botamos na rede e saímos com ele, tiramos fora do combate. Adiante nós pegamos o animal e montamos ele. Aí ele foi, muito bem. Quando foi à noite, eu disse assim, vamos ficar aqui mesmo. Amanhã nós chegamos amanhã. Aí nós desmontamos ele e botamos ele assim no chão e ele fomos lá um lugar e botamos ele. Botamos remédio naquela perna dele.
Aí ele deu assim, não, eu vou ficar aqui não. Você aí vai, monta ele, já para procurar um furo. Montar ele, passar de cá para frente. Eu aí disse, bom, capitão, então o senhor manda um outro aí, me ajudar, porque eu sozinho não posso montar ele, não posso fazer primeiro na outra perna. Se eu pudesse fazer primeiro, eu botava, mas não pode. Ele disse, só você não soube chamar um colega seu para tirar ele de lá do fogo? Como é que agora você não pode montar? Quem vai montar é você mesmo. Eu digo, eu não vou montar não. Então ele vai ficar aí, porque eu não vou montar não. Porque eu não sei o quê, tá, pegou muita coisa comigo. Aí eu disse a ele, eu digo, me bater não vai. Tenho certeza disso. E porque se vir me bater, tem forra. Aí ele virou para lá, para cá, e bom. Aí todo mundo ficou, os companheiros tudo ali olhando, vendo aquela coisa. Aí um chegou e disse assim, aliás, um cunhado dele mesmo, o Virgínio. Moderno, né, o Virgínio? Aí chegou e disse, olha, sai fora. Sai, querido. Fica ruim. Aí eu saí. Aí ele chegou e disse, olha aí, chamou todo mundo lá e disse, olha, quero que vocês tomem conta desse camarada, eu escutei ele falar, toma conta dele, não deixa ele sair. Que de manhã eu quero fazer um almoço dele. Aí eu escutei. Aí eu digo, bom, pode dizer a ele também que é dele me fazer um almoço, eu faço uma janta dele agora de noite também. Aí, zum, mas sempre neste mês sempre tem o contrário e também tem o dele, né? Aí um dos dois chegou para mim e disse, ó, volta, por ali tudo está tomado. Ele botou gente para tudo quanto é lado aí para me deixar tu sair. Tu sai por aqui, se manda. E por aqui nós deixa tu sair, mas por lá tu não vai sair não, porque ele está tudo tomado lá por lá. Aí eu digo, então tá bom. Aí eu cheguei, peguei meu fuzil, passei por eles dois, me despedi. Eu digo, o que houver? Me entregar, não me entrego, pode me matar, mas também se morrer está morto, não tem problema. Agora com esse miserável eu não vou ficar mais. Aí fui embora. Com 3 dias que eu tinha ido embora, não, minto, 3 dias não. Em 4 dias, eu cheguei no Riacho dos Porcos, um lugar que chamado lá Riacho dos Porcos, uma fazenda. Eu cheguei lá, aí o camarada chegou e disse, olha, o Lampião passou aqui e disse, se tu chegar aqui para nós te desarmar e te matar, mas nós gostamos de você, se tu vai embora. Aí eu digo, foi, digo, bom, mas não é que desarmar, não é assim também não. Aí eu peguei e saí. Aí fui para outra fazenda na frente. Sem vergonha de um safado, de puxar saco safado. Aí encontrou comigo e disse, olha, cuidado que quando a gente vê por aí, ele vai te caguetar. Mas desde que era ele o caguete, mas eu não sabia. Adivinhar o crime. Aí eu digo, não, por aqui não tem ele. Por aqui ninguém me viu, não, ninguém aqui. Se tem por aqui é caguete não. E desde que ele era o principal. Aí, tá bom. Quando foi de manhã, podia, umas 8 horas, eu estou bem à vontade. Assim, tinha uma cerca, e eu estou aqui. Tinha uma turma malhada, tinha uma cerca, madeira assim. E quando eu vi, foi o estampinho, em cima de mim. Pá, eu aqui, saí fora. Mas tinha um rapazinho com o senhor, não tinha? Tinha. Ele foi baleado, né? Foi baleado não, foi morto na hora. Foi morto na hora. Aí quando ele levou o tiro daqui da linha,
A bala pegou no rapaz e eu já fui debaixo da cerca. O senhor estava carneando um garrote também, não? Não, nós tínhamos matado um garrote, eu tinha matado um garrote. Aí quando eu peguei o fuzil que saí, aí eles ficaram atirando também. Aí eu saí, fui embora. Aí eles ficaram lá brigando toda a vida. Mas depois, quando cessou o fogo todo e tal, aí eu estava lá mais para baixo, aí eu cortei por baixo, aí vim ver o resultado. Aí cheguei, estava lá o rapaz ainda enterrado com o pé de fora, e eu andei catando umas balas dele, na garganta dele, e o próprio tenente, na hora que eu queimei ele, acertei ele. Mas a bala pegou lá nele assim em cima do peito, mas pegou, não chegou. Pegou no ombro. Pegou lá nele assim, saiu em cima da pá, sendo exegido. Aí o safado foi lá, chegou lá, juntou a turma dos irmãos, e parente do diabo, e eu cheguei lá na casa dele, que era de costume nós sempre ir lá e agradar ele, dar isso e aquilo. Foi aí que eles me prenderam. Era um tal de Adão? Não, Roxo. O Adão é irmão. É. O Adão é o irmão. A fazenda do Roxo mesmo. É. Aí, Na Lagoa do Onço. Isso. Aí me levaram para lá. Aí chegaram, me entregaram no Tenente Serginho. E aquilo foi mesmo que umas formigas, quando eu cheguei preso, um mata daqui, mata dali, pegou um negão, mata lá com um fuzil, larguei o pé na virilha dele. Aí o tenente foi chegando e disse, olha, a hora de matar o homem era lá, aqui não. Para com isso, o que toca a mão nele aí já sabe. Eu expulso na hora, e deu pra cadeia. E afasta todo mundo. Aí fiquei, já tinha lá 2 presos, tinha o revoltoso e tinha o Balita. Não, o Balita não, o português, estava lá, que se entregar, covarde, safado. Tem que morrer mesmo. O homem que está na luta que estava não era para se entregar. Morresse como homem, mas não se entregar. É o Mané Revoltoso que chamava, né? É, o revoltoso. Aí já estavam lá presos. Aí ele disse, aí seus colegas aí. Aí o tenente diz, bom, esse aqui ninguém toca a mão nele. Eu vou telegrafar para o chefe de polícia agora mesmo. Como de fato telegrafou, na mesma hora me mandaram para Jeremoabo, no outro dia, de Jeremoabo me mandaram para Bahia. Aí eles tiraram os 2 e mataram logo o revoltoso e mataram o português. Aí, tá vendo? Eu digo, tô vendo. Olha, quem é que não tá mais vendo? Eu tô vendo você matando. Ele disse, você não vai morrer não? Estou mais do que morto. Lá vendo vocês covardes, mata assim, no campo limpo, disputando um com o outro, aí sim. É que você cair elas por elas, mas assim, aí eles me mandaram para Bahia. O senhor foi para Vila Nova da Rainha primeiro? Não, fui para Bahia. Para Salvador? Foi. Aí depois mandaram para Vila Nova da Rainha para Poder Júlio. O senhor foi julgado por queimada, não? Eu fui julgado em queimada, mas estava em Vila Nova. Se eu não tive em queimada, era mole para mim. Eu ia embora daqui de qualquer maneira. Mas não deu não. Só no dia que entrou em queimadas, o senhor estava na casa, o senhor estava passando mal aquele dia, não estava? Estava. Que consta que tinha um cangaceiro meio adoentado. O senhor ficou na casa do juiz? Foi na casa do juiz. Estava no álcool no pé? Eu pedi álcool aqui. Foi um estilhaço que ele pegou aqui de leve. Ele pegou sangrar muito, eu peguei e botar no álcool. Aí, aquele dia foi um massacre doido. Mataram 7 soldados lá. Mataram, mas eu acho que aquilo. Foi uma coisa, eu era do cagaço, mas não adotava aquilo não. Aliás, eles me acusaram naquela morte, mas eu não fiz nada, nem lá eu fui na hora.
E nem também ninguém esperava ele fazer aquilo. Por causa de um, morreu 7. O sargento era um safado. Foi comprado, então ficou lá de pra cima e para baixo de beleza, e ele foi lá matar o soldado. Distraiu, pôs os soldados a jogar baralho, Então, e o Lampião chegou e pegou todo mundo jogando baralho. Prendeu o destacamento. ele não podia fazer nada, as armas do homem tudo preso, trancado. É. A chave com ele. Só escapou o sargento. Só. Da música de Maria Bonita, Não, eu fiz uma a música, letra dela. a letra de Maria, o nome de Maria Bonita. Mas não era uma música propriamente ela. Foi assim, eu tirei assim como do cangaço. Acorda Maria Bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está de pé. Que soubesse que eu chorando, empaco a tua viagem, meus olhos eram no rio, que não te davam passagem. Cabelos pretos anelados, olhos castanhos delicados. Quem não ama a cor morena, morre cego e não vê nada. Aí, uma inspiração que eu tirei assim. Então, eu digo, bom, mas aquilo eu cantava aquilo. Digo, mas é essa. Olê, mulher rendeira também. Olê, mulher rendeira, olê, mulher andar. A pequena vai no bolso e a maior vai no bonar. E chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. Lampião subiu a serra, trouxe bala pra vender. Só mandar aquela donzela pra pegar pra ela ver. Tudo isso, a gente tem aquela inspiração e toca. Só tanto que muitos historiadores falam que a Maria Bonita tinha olhos azuis. É verdade? Não. Outro fala que era castanho. Isso. Castanho. Aí sim. Fala que- Mas não tinha nada de olhos azuis. Eles constam que ela era neta de holandês. Que irlandês. É a filha de... E era bonita mesmo? O marido dela morava em Santa Brígida. Zé de Neném, Sapateiro, Zé Frouxo. É. Depois a irmã dele foi viver com Labareda, Mariquinha, Não, Maria do Santos. não era irmã dele, não. Consta que é, não? Não. Mariquinha, não. Mim, a entrada do senhor no cangaço mesmo, como é que foi? Minha entrada no cangaço, rapaz, é um troço engraçado. Bom, a entrada no cangaço é que eu tinha uma irmã, uma não, tinha mais uma, um sujeito achou de tirar ela. Deixa com ela, melhor dizer assim. Então, era um moleque carroceiro, casado. Então, ele fez o que fez com ela e chegou em casa, ela chorando. Aí eu perguntei a ela o que era, mas nada dela dizer. E só chorando, chorando, chorando. O velho, já velho, coitado, o pai, estava viajando, não estava em casa. Aí os outros meus irmãos também trabalhando nas usinas. E ali quem estava era eu. Eu disse, bom, você vai dizer já o que foi que houve. Aí ela falou.
tinha sido um talindor, que tinha pego ela, feito isso. Ele foi. Eu digo, tá bom. Então foi isso, né? Ele foi. Aí eu pensei, onde é que eu vou apelar? Para ninguém. Aí eu fui no açude, cheguei lá e encontrei um rapaz, um garotão também, com uma plaquinha dessa, tratava de salva-vida. Tinha uma coisinha assim. Que sé? Não, a plaquinha dele chamada salva-vida. Aí eu perguntei se ele vendia aquela plaquinha. Ele disse, vende. Eu digo, quanto você quer nela? Ele disse, eu quero 2 cruzados. Eu digo, eu dou um cruzado. Dou, quero, não quero. Aí ele terminou, ele me vendendo a plaquinha por 2 cruzados, por um cruzado. Cruzeiro? Não, cruzado. Naquele tempo tinha. Era cruzado, assim, 400 reais de níquel. Eu ainda tenho dele em casa. Teve. Aí o cara, um outro disse assim, rapaz, você disse que ia vender? Então vende logo isso. Aí ele vendeu. Aí eu peguei aquela plaquinha, que aliás eu não ia com o intuito de fazer nada disso. Eu fui no intuito de ver se era que ia ficar. Aí fui lá onde ele ficava, ou no ponto dele, tinha um armazém assim, ele chegou, foi lá. Quando ele chegou no armazém, pediu uma cachaça. Aí o homem deu a cachaça a ele. Ele tomou. Me lembro agora, ele pediu 2 charutos só Redite. Aí eu perguntei a ele, escuta, como é que vai ficar esse negócio que vai acontecer com você e com minha irmã? Você é um homem casado e você vai casar? Ele aí virou para mim e disse, sabe aí, moleque, eu vou casar com égua? Eu digo, minha mãe não é égua não. Minha mãe é uma mulher muito honrada, muito honrada. Aí, vou casar com ela, aí, eu disse assim. Eu disse, foi acender o charuto, eu disse, não, você não vai fumar charuto não. Ele aí virou assim a mão, botou a mão em mim. Botou a mão em mim, eu aí saí fora, ele tornou a bater, tornei ele sair fora. Ele aí me chutou, saí fora, quando ele veio de novo, me peguei a faquinha e soquei, foi uma só. Bati, ele se encolheu e caiu. Caiu o sangue, eu vi o sangue brotar em cima, aí a turma, chega, a rua ficou assim. Eu aí saí correndo, uma dona disse, senta aqui, meu filho. Isso foi em que cidade, senhor? Laranjeira. Laranjeira? Aí quando eu cheguei lá, Laranjeira do Sergipe. Aí cheguei, entrei pra lá e a dona disse, senta aqui, meu filho, mas eu estava machucado também. Ele chegou a me dar um arranhãozinho aqui também. Aí foi o tempo que eu entrei pra lá. Aí o coronel Tampão disse, se viesse para aqui, ninguém ia prender ele. Eu estava na razão. Mas ele está disparado. Aí veio. Aí eu cheguei em casa, correndo, aí eu não vi mais ninguém, cheguei em casa, o pai tinha um revólver lá, na gaveta, eu põe o revólver, e põe os 1.200 que tinha na gaveta, era o dinheiro que tinha. Era 10 foi 200 reais. Aí botei no bolso e disse a ela, digo, olha, se alguém aparecer aqui me procurando, disse que eu não tive aqui não, né? E aí ganhei quintal e saí. Mas tinha uma outra que namorava um safado um soldado chamado Miguel Lagoa, com alto. Aí foi o que primeiro se ficou para ir atrás de mim para me prender. Que ano que foi isso? Hã? Que ano que foi? Um soldado. No que ano que foi? Que ano que foi isso? Agora isso. O senhor tinha 11 anos, né? Pois é, eu tinha 11 anos. 1928 no caso. Aí eu disparei atrás. Para 29. Aí na frente ele
Me avistou dois. Me avistaram, o tal de Miguel gritou logo. Tá, se entrega para a polícia. Eu digo, eu vou te entregar o quê, filho? Aí o outro disse, atira logo, atira logo. Quando ele atirou um vídeo, ele botou o pau de fogo para trás e botou na barra. E aí, danei no mundo. Aí o outro correu, e aí deixou o fuzil, eu apanhei, troquei na frente no rio e danei no mato. Digo, agora, dê o que der, agora não tem mais jeito. Aí pronto, ele acabou, eu digo, agora não dá mais jeito não. Agora eu matar, então tudo tá bom. Aí me danei no mato, aí me escondi numa fazenda. Do Danilo, Do Veloso. do Danilo, perto do povoado de Buloso. Não, é isso mesmo. Aliás, não é Danilo, era Obiguia. Aí eu cheguei lá, fiquei lá, trabalhando lá numa roça, lá com a filha do homem, do vaqueiro. E quando apareceu essa turma de Lampião que me chamaram para ir lá lavar os cavalos deles, e eu fui. Primeiro eles foram buscar um cavalo para trocar para o outro que estava cansado, né? Pois é. E aí me levaram lá para lavar os cavalos deles e eu fui. Eu veio lá, lavei os cavalos deles, me deram sabão, me deram perfume para passar os cavalos. Sabonete ou calol? Eu tanto dava banho dos cavalos, não dava em mim de perfume. Os cavalos tomavam banho de perfume, eu também. Aí, cheguei com os cavalos, está tudo aqui. Tudo pronto, tudo cheiroso, e eu também. Aí ele disse, bom, você está mandando comigo, quer ir embora comigo? Eu digo, não. Lá não posso não sei o que, aí o delegado, mas o que você quer mais, não sei o que, o delegado, hein? Eles estavam almoçando na casa do delegado, né? Foi. O Lampião com a turma dele almoçando na casa do delegado. Aí, bom. Tava descalço, passando fome mesmo. Aí me deram roupa, me deram calçado, chapéu, arma, eu fui. Bom, eu disse, não, eu tenho um ali escondido. Aí fui buscar o meu. Aí depois troquei o mosquetão. Seu Antônio, esqueci, nesse dia o Lampião estava tocando sanfona na casa do homem lá O também. delegado estava. Estava, né? Lá pra dentro. O senhor achou ele meio estranho que ele estava de cafanhaque aquele dia, com a barba sem fazer, um cafanhaque? Não, mas não estava não, estava sempre estava feito assim. Ele não usava meu cavanhaque não. Não, né? Não. Tava sempre- Nem cavanhaque, nem barba, ele usava assim. Era um jeito simples. Na concepção do senhor acha que o Lampião era gente boa? Boa. Era bom ou ruim? Boa. Boa, né? Porque o papel que ele estava existindo, qualquer um existia. Fazia. Porque quem tem sua mãe, tem seu pai, que vê um desgraçado chegar a matar, mas depois ir tornar a matar a mãe e queimar, o que há? Ele tinha razão demais. Então o governo, o que era que o governo devia fazer? Era tomar providência de quem matou o pai dele e a mãe, para depois corrigir ele, se tivesse errado. Mas não, já foi demais estranho o nome do descarado. Então, aí não tem jeito. Apesar de eu ter desentendido com ele, eu considerava ele uma pessoa boa. Eu considerava boa. Pelo que eu pesquiso, pelo que eu acho, eu seria adepto dos cangaceiros hoje. Ali, na minha concepção, quem não era cangaceiro tinha que sujeitar o coronelismo e Pois é. a injustiça da polícia. E aproveitar o nome dele. Porque muitos lá faziam o que bem fazia, dizia Lampião. Lampião nem sabia de nada, quando ele vinha saber, agora acontecendo isso, né? A polícia, quando chegava lá, que entrava, essa volante que tinha lá no norte, ele chegava numa casa e não deixava nem o cumbuco de sal. Eles roubavam tudo. Pegava as famílias, andava com, estourava as famílias. Isso não é de hoje, não. Lambava isso tudo. Isso é antigo. E ele não fazia isso. Ele punia isso. Como ele matou dois não, 3. Matou Mourão, matou Marmato. E Sabiá. E Sabiá.
Matou 3. Por causa de quê? Porque ele mexeu com a família dos outros. Foi mexer com a filha de fulano de tal. Conta, São Antônio. Ele matava. Na Lagoa do Rancho, como é que foi com o Sabiá? Então, na Lagoa do Rancho, sem vergonha, nós estávamos todos brincando de noite. Quando foi de manhã, ele saiu na frente, disse que ia bancando que estava embriagado. Pegou uma moça lá, fez um pobre trabalhador lá. Fez o que fez. A moça veio, voltou, chegou com o professor. Ele estava fazendo aqui com ela e estava lá, no mesmo lugar. Aí o Lampião mandou, veio. Ele. Chegou lá e disse, aqui não encosta ninguém, se ele encosta aqui, eu mato. Eu atiro, é isso, rapaz. Você está falando, não, que não sei o quê, já sei de tudo. Aí, ninguém tinha hora de fazer nada. Chegou lá, comunicou a ele, Lampião, disse, eu mesmo vou. Disse, ele vai atrás de mim mesmo. Aí foi. Chegou lá, disse, como é, você vai atirar agora? Atira agora em mim. Aí tomou um fuzil, passou de fogo, botou abaixo logo. Nunca mais você mexe com família de homem nenhum. Família de ninguém. Olha. Na polícia não. Pegava, botava chucai, botava cambão, e botava ele no curral, como a vaca, o soldado atrás, a chequear. Quer dizer que esse, ninguém podia dar as notícias deles. Porque se falasse uma coisa dessa, ele dizia, não, isso é mentira. Mas qualquer um nortista pode perguntar isso a eles que eles dizem. Agora o Manuel Se é Neto, verdade ou não é. o Manuel Neto era respeitador, né? Era um homem de. Aquele sim. Aquele era da volante, Era um homem da volante, mas soldado não fazia safadeza. Era não. amigo de infância do Lampião, tornava-se inimigo. Mas fazia justiça. Atravessaram pro lado da Bahia para perseguir o Lampião, mas era Então. direito, era justiça. Era um homem todo arrebentado de bala, mas o Lampião arrebentou ele mesmo. É com esteira, pena, braço de O alma. Lampião matou um bocado de Nazareno, hein? Não. Então ele quebrou, num dia esse homem só vinha no hospital. Aí encontrava o Lampião, um pau comigo, tome. Leva um pouco na maionese do hospital. Mas se atura muito, ele ia morrer. E ele foi contra com a morte do Lampião. Ele fez, ele saiu um tal de livro na covardia para tentar dizer a fez. Ele foi contra. Ele mesmo disse, Lampião era para ser um homem morto, lutando como um leão, como ele sempre lutou, não na covardia que esse bezerra fez com ele. Foi, esculhambou. Ele já morreu também. E ele morreu envenenado também, né? Lampião foi. Tinha veneno. Foi. O Pedro de Cândida passou veneno para ele. Foi. Era coiteiro e passou veneno para ele também. Quando eles chegaram a ser mortos, já estava envenenado. Então, foi, eu não. Gilberto, não dá uma